E aí, Guilherme Torrigo Palese, o que vai dar? E aí que eu acho que o Palmeiras vai conseguir o resultado. O Palmeiras, nos últimos anos, tem tropeçado diante do Botafogo, mas eu ainda acredito na tradição e no momento do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vive um momento melhor do que a equipe do Botafogo. Mesmo o Palmeiras não tendo vencido o Campeonato Estadual, mesmo, como eu disse, nos últimos compromissos contra o time carioca, o Palmeiras tropeçou, mas agora o Palmeiras tem jogadores na frente que vivem bons momentos, coisa que faltou nas últimas partidas, e o Palmeiras também não vai, mais uma vez, tropeçar em um jogo que tem condições de vencer, ainda mais visando uma competição que nunca venceu, que é o Mundial. Eu acho que por esse trabalho do Abel Ferreira, o trabalho longevo, que conhece o seu elenco e a qualidade dos seus jogadores, o Palmeiras vence a partida. Já nós vamos para Filadélfia. O João Quer, com o microfone da Rede TV, vai trazer todos os detalhes pra gente dessa preparação. E ele tá num cenário muito legal, hein? Ele tá num cenário muito legal que vocês vão gostar. E aí, Yara Oliveira, Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo, o que vai dar? Quando eu falo que o duelo é equilibrado e você, sugere aí palavras de baixo calor. Nádega flácida? O nádega flácida você não gostou, mas né? Mas eu tenho argumentos. Eu tenho argumentos para minha opinião, que é a seguinte: eu acho que vai depender muito de como as equipes entrarão em campo, porque o Botafogo tem feito um desempenho muito bom, uma surpresa nesse Mundial, e o que a gente esperava do Palmeiras a gente não conseguiu ver ainda. É um time com muito potencial, com um coletivo muito forte, e o que pode ser um diferencial do Palmeiras contra o Botafogo, além de serem equipes que se conhecem cada vez mais pelos embates que vão se repetindo nos últimos anos em diferentes competições, mas o banco do Abel é muito forte. Então pode ser um diferencial para um segundo tempo por conta da questão física e tudo mais. Agora, a defesa do Botafogo vem muito bem, o sistema defensivo como um todo. Então, se o Botafogo conseguir anular o Palmeiras, tem grandes chances de sair na frente também. Por isso que eu falo que é um duelo muito equilibrado, gente. Vai depender de como as equipes se portam diante da outra e como vão chegar no dia do jogo. Porque futebol é jogado. A gente, obviamente, aqui a gente fala das expectativas, tem todo o retrospecto, as competições que os dois já se enfrentaram, mas hoje no Mundial eu vejo um momento atípico das duas equipes. Por isso, eu acho que vai dar um equilíbrio. Nossa, a Mortiça falou. Parece a Mortiça hoje de preta. Você vai ver a Mortiça. Eu concordo, você não perguntou, mas eu concordo. Não, eu ia perguntar pra você agora. Você vai muretar com ela também? Vai ser um muretar. jogo equilibrado. As duas equipes têm dois jogadores super importantes fora, que é o Gregory do lado do Botafogo e o Murilo do lado do esse Gregory, só vai dar butinada. Excelente jogador, você tá vendo o jogo. Não, eu também acho ele bom marcador, mas só dá butinada. Um dos principais jogadores do Botafogo. É mesmo. Um excelente Cansou jogador. de deixar o time no mato em jogo importante. Ele é bom jogador. Se o Botafogo foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro do ano passado, se deve muito ao jogador Gregory. Sim, porque é um jogador, o ano passado a gente falava Savarino, falava de Luiz Henrique, falava do Igor Jesus e o Almada. Thiago Almada. E nunca falamos do meio-campo do Botafogo, que era Gregory, principalmente esse jogador é que dá tranquilidade pra zaga. Mas o Gregory arrancou a cabeça no Fausto Vera no jogo mais importante do Botafogo. O Gregory é um excelente jogador. Exato. O problema é que vocês que nunca jogaram bola, vocês só valorizam o ataque. E aí eu que o Assunção já fomos volantes. Ele falou que nós não já jogamos fomos bola, volantes. Eu e Assunção já fomos volantes. A gente sofre. Porque a gente foi volante aonde? Só valorizando o eu também queria atacante. saber. Aí eu e Assunção já fomos volantes. Eu fui o 5. Agora o Gregory virando butinudo. Você foi volante da joguei base? volante na Muito várzea. importante no Botafogo, foi importante. Só dá butinada. Foi importante no Campeonato Brasileiro e a Libertadores do ano passado. E nesse jogo ele tá fora. Libertadores assim como o Murilo. Então vai ser um jogo muito equilibrado. O Palmeiras, ele não pode entrar como entrou no jogo passado. Porque se entrar nesse sono, nessa lerdeza que entrou o jogo passado, o Botafogo ele tem um início de jogo muito forte. Se o Palmeiras entrar do jeito que entrou, certamente vai perder o jogo. Mas eu ainda aposto no Palmeiras. A gente vai falar muito do jogo, as variações, o que um pode fazer, o que o outro pode não fazer. Quero te ouvir. Fernando Fontana, o amigo do seu Madruga. Olha, a equipe do Botafogo é uma equipe que está jogando defensivamente todo o Mundial, né? O primeiro jogo, na verdade, que foi o jogo que o Botafogo tentou jogar um pouquinho mais à frente, chegou a fazer um bom primeiro tempo contra o Santos, depois quase tomou a virada, né? E quase perdeu o jogo. E aí, nos outros dois jogos do Botafogo, jogou defensivamente. Foi muito bem contra o Paris Saint-Germain, foi uma tática perfeita, mas defensiva. Jogou por uma bola. E também foi defensivo contra o Atlético de Madrid, porque podia perder por até 2-0, então ficou atrás. Para jogar contra o Palmeiras, o Botafogo vai precisar mudar essa tática.
Não dá para ficar atrás o tempo inteiro contra o Palmeiras. Até porque o Palmeiras também usa como arma o contra-ataque. Aí ficaria um jogo bem estranho. Eu acho que pro lugar do Gregory, ele tem duas opções. Ou ele coloca o Danilo Barbosa, que não vem sendo colocado, né? É uma opção, porque o Danilo Barbosa faz essa função. Ou ele pode até colocar o Cuiabano jogando por aquele setor, com o Savarino entrando um pouco mais ali no meio por dentro. Mas então tem o Alan pode também, jogar. tem o Alan também, que é um excelente volante. Não, também pode Tem o ser. Alan. Mas tem várias opções que ele pode fazer. E o Palmeiras não vem bem no Mundial. Não adianta a gente falar que o Palmeiras vem bem. O Palmeiras jogou bem contra o Porto, jogou melhor contra o Porto, e depois os outros 2 jogos do Palmeiras contra o Al-Ahly no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo totalmente equilibrado, e aí no segundo tempo o Palmeiras jogou um pouco melhor, conseguiu fazer os gols, colocando o Maurício para jogar. E o Maurício tem que ser titular desse time do Palmeiras. Não dá para o Maurício começar no banco de reserva. Então vai ser um jogo muito equilibrado. Pelo retrospecto, nos últimos 7 jogos entre Botafogo e Palmeiras, o Palmeiras só ganhou 1. Talvez o Botafogo consiga um certo favoritismo pelo retrospecto, mas vai ser um jogo bem equilibrado.